Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. É na CPAD que você encontra bíblias, revistas, livros evangélicos e todo material para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD está na rua João Tobias 360, na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E ali no térreo do novo templo também você encontra a livraria da associação. É só procurar ali o irmão Alex e o pastor Silas e eles vão te atender com muito carinho. Também a Provix, que é a livraria online. Lá também, com um clique, você compra seu material evangélico e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. E por falar em ajuda, aqui embaixo tem um número de celular, chave Pix. O número é 11, o DDD 98915 6905. Você também pode ser um membro do nosso canal. Venha nos ajudar mensalmente na manutenção dessa obra que estamos fazendo no reino de Deus. Se você quiser ser um patrocinador, entra no nosso e-mail albrunol@yahoo.com.br. Eu vou soletrar albrunol@yahoo.com.br e venha patrocinar. Se você é um empresário ou empresária, venha nos ajudar. Quero agradecer. E eu estou orando pelo membro Jefferson Queiroz, que tem cooperado conosco aqui mensalmente. Também o membro Reginaldo Aparecida Amaral, ele, sua esposa Francileide, sua filhinha Estherzinha. Que Deus abençoe, ele tem nos cedido esse espaço para provisoriamente estar aqui o nosso estúdio. Deus abençoe também o membro Josué, marido da Marilena, que tem nos ajudado com o cenário, a montagem. Também o membro Vinícius, que tem dado orientações preciosas de iluminação. E Deus abençoe a minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, a minha família, que é o nosso alicerce, o nosso apoio. Deus abençoe cada uma dessas pessoas que nós citamos. E Deus abençoe você também, que certamente está conosco aqui em todas as aulas. Com certeza está orando por nós. Eu peço que você continue fazendo isso. Nós precisamos de mais de oração e pedimos que você não se esqueça, dê o seu gostei, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixe aqui embaixo os seus comentários, suas observações e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. E incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Vamos fazer desse canal uma grande família trabalhando para o reino de Deus. O seu galardão, com certeza, lá no céu está garantido. Deus não fica devendo nada para ninguém. Vamos à nossa lição de jovens, então, do segundo trimestre de 2025. Estamos falando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Estamos na lição de número 8. O comentarista é o irmão Marcos Tedesco, que está trabalhando conosco. Ele é graduado em teologia, psicopedagogo, mestre em educação e é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, lá em Santa Catarina. Portanto, graças a Deus, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vamos à lição 8. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo tem uma playlist, é só ir lá, dar uma olhada, para você não perder nenhum conteúdo e principalmente não perder a sequência lógica do argumento desse trimestre. Vamos lá. Davi, um encontro e um livramento. Na aula passada, nós vimos Davi sendo forjado por uma perseguição implacável. Todos que chegaram ao sucesso sofreram perseguição. O texto principal é: eu, a sabedoria, habito com a prudência.
e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8 e 12. Resumo da lição. Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa e foi usada por Deus na edificação do seu lar. Os objetivos desta lição. Primeiro, saber que palavras tolas geram consequências indesejadas. Ressaltar as virtudes de Abigail, compreender que Deus concede livramento para aqueles que nele confiam. O texto bíblico está em 1 Samuel 25, do versículo 3 ao 11. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tendo ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Isso aqui é triste, hein? Aí na introdução ele fala: mais do que uma história sobre a tolice de um homem, estamos de uma grande lição de virtuosidade, prudência, sabedoria, sensibilidade, criatividade, coragem e proatividade. Falamos de Abigail, usada por Deus para que Davi não viesse a sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Nabal, marido de Abigail. Palavras tolas, consequências indesejadas. Vejamos, Nabal, um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo. Então, sempre foi associado, quem lê a Bíblia, o nome Nabal com tolice. Do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas? Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo, a criação dele. As 3.000 ovelhas e as 1.000 cabras que nos possibilitam imaginar a dimensão do poder econômico desse homem. Era um homem poderoso, um homem rico. O que sobejava em riquezas terrenas, o que ele tinha de riqueza na terra, lhe faltava em juízo e sabedoria. Por isso que ele é conhecido como um tolo. Davi, com a responsabilidade de manter um exército de 600 homens,
nós já vimos isso, os seguidores de Davi, fez uma proposta justa a Nabal. Qual foi a proposta? Provisões em troca de proteção. Então, a gente sabe que Davi tinha um exército praticamente, aí ele estava oferecendo proteção em troca de mantimentos, alimentos. Além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais da parte de Davi, foi oferecida uma colaboração bem desejável naquela região. Todos os proprietários de terra, todos os ricos gostariam de receber esta colaboração. Qual colaboração? Segurança diante dos infortúnios que poderiam acontecer, diante da bandidagem. Naquela época, a insegurança também existia, os bandidos também, os bandos. Então, era uma oferta muito objetiva da parte de Davi. Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens, ofendendo-os grandemente. 1 Samuel 25:10. Então veja aí a irresponsabilidade desse homem, A ríspida e irresponsável postura de um tolo, no caso aqui de Nabal, abriu as portas para consequências desastrosas que só foram cessadas diante da sabedoria de Abigail, a esposa desse homem aqui. Então ele ofendeu, ele não apenas não aceitou a proposta de Davi, mas ele os tratou mal, os insultou. Imagina o que isso iria acarretar. Logo então, após recusar a hospitalidade a Davi e ofendê-lo duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete onde se embriagou a ponto de perder a noção das coisas. Foi beber e comemorar, com os seus servos, com os seus companheiros. Em complemento a tal calamidade, após quase 10 dias, Nabal morreu. 1 Samuel 25, de 36 a 38. Então, como consequência, houve essa morte de Nabal. Deus mesmo se encarregou de fazer justiça. Palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana, A comunicação entre as pessoas. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Então, de acordo com nossas palavras, se a gente usar as palavras com sensatez, nós não precisamos temer eventos catastróficos. Nabal, diante de tal situação, de tal oferta, deveria ter sido pelo menos respeitoso e coerente. Respeitar o outro, ser coerente. Porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível ao momento atravessado pelos seus visitantes. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente paz à sua casa. Então, Nabal foi insensato, e isso gerou a ira de um guerreiro, de Davi e dos seus 100 homens, mas esse homem tinha sorte, ele tinha uma esposa sábia, que era Abigail. Consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Isso é uma lei, é um princípio universal. Essa é uma verdade bíblica que precisa ser sempre avaliada, considerada. Nabal plantou insensatez, certamente
uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. Então, ele já era insensato por natureza, ele cresceu desta maneira. A colheita, nesse caso, teria sido realmente trágica, calamitosa, se não fosse a presença de uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Davi, com 400 homens, foi ao encontro de Nabal para um desfecho trágico. Ele foi para destruir tudo. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos que já estavam feitos, né? Trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens, falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido e destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Então, veja que Abigail aqui, ela soube agir e falar com sabedoria. Como é importante essa lição para mim e para você, né? Veja que Nabal, né, ia trazer consequências indesejadas e atraiu, por causa das suas palavras, tragédias para a sua casa e para a sua família. E aí vem Abigail, né, uma mulher sábia, mulher de Deus, e fez tudo ao contrário da maneira que deveria ser, tá? De maneira correta, de maneira proativa, inteligente. Número 2, uma mulher virtuosa. Abigail se destacou pelas suas virtudes em um momento tenso. Ela já tinha essas virtudes no caráter dela. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim. Ele e toda a sua casa. Então não ia morrer só o Nabal, ia morrer ele, seu filho, sua mulher, todo mundo, tá? Mas havia ali uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia. Olha as características dessa mulher: sábia, sensível, corajosa, prudente e persuasiva. Tinha um poder de convencimento muito grande. Qualidades bem-vindas a todas as pessoas que buscam a postura justa e comprometida com o que é correto. O que é certo e nós precisamos estar comprometidos com o que é certo. Não devemos abrir mão do que é verdade, do que é certo, do que é justo. Assim que ela foi alertada sobre a insensatez do marido, sobre aquilo que ele fez, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Ela não esperou Davi chegar lá, ela foi ao encontro de Davi. E com humildade, prudência, generosidade e sabedoria, foi usada por Deus para a restauração da paz. Foi usada por Deus para aplacar a ira de Davi, né, e não deixar que acontecesse uma tragédia na sua família. Ela enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino, foi um encontro preparado por Deus. E mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse as suas mãos com o sangue de um tolo. Está lá em 1 Samuel 25, 31. Então Abigail falou: você vai ser rei, você não precisa fazer isso, você não precisa ter suas mãos sujas por causa de um homem tolo, né? Davi, então, provocado pela atitude de Nabal, ele se lança em uma vingança desnecessária. Ele não precisava fazer isso, pois representaria dois reveses. Quais são? Tiraria o futuro rei de sua missão, né, do seu caminho, e traria a ele o sangue de um homem cuja culpa era a própria infelicidade. Então esse homem aqui já estava
condenado à infelicidade, já era um homem infeliz, já era um homem debaixo de condenação. Não precisava mais alguém ir lá tirar a vida dele. Foi a sabedoria de Abigail que fez Davi entender que, como ele era ungido do Senhor, seria manchado em sua trajetória pelo sangue de muitos inocentes, além do tolo Nabal. Então, ele não iria matar só o Nabal, ele ia matar o Nabal, a esposa, os filhos, os servos, um monte de gente inocente iria pagar pela estupidez desse homem chamado Nabal. Então foi isso que ela, usada por Deus, fez Davi enxergar. Número 3, edificando a sua casa. Estamos falando aqui da Abigail, né? A postura de Abigail foi determinante para que houvesse uma reviravolta na história, para que tudo fosse alterado. A explosão de vingança de Davi foi contida e dissipada de forma prudente, humilde, submissa e sábia. Abigail aqui, ela tinha essas qualidades. A falha foi do marido dela, de Nabal, mas quem pagou o preço e correu o risco foi a sua esposa, foi Abigail. Ela não sabia, obviamente, qual seria a reação de Davi e seus homens ao encontrá-la. Então, ela não sabia o que aguardava por ela, mas no tempo certo agiu debaixo da direção divina e a bênção se fez presente. A sua casa foi edificada, foi poupada de uma tragédia. Abigail nos deixa então um exemplo admirável e um convite valioso. Qual é esse convite? Edificar a casa. Eu e você, homens e mulheres, fomos chamados para edificar a nossa casa, a nossa família. Quando nos dedicamos a essa tarefa de edificar a nossa casa, devemos entender que essa é uma ação que precisa ser direcionada pela vontade de Deus, pela vontade divina. Ele tem que estar na nossa frente nessa missão de edificar a nossa casa. O Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a rocha sob qual é edificada a família. Mateus 7, 24 a 27. O homem prudente, o homem que faz a vontade de Deus, ele edifica a sua casa. Então, debaixo dessa premissa, tudo irá bem, pois da mesma forma que não se constrói uma casa sobre a areia, ele colocou aqui sobre, mas é em cima, sobre a areia, também não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis desse mundo. Tá? Os princípios deste mundo, eles são passageiros, eles são frágeis, eles não são permanentes. Os princípios de Deus, eles são eternos, eles servem desde Adão e Eva até o último homem que viver sobre a face da terra, porque são princípios eternos, eles vêm do céu, foram dados por Deus aos homens que escreveram a Bíblia Sagrada. Então, nós vemos aqui que Davi, ele ouviu os conselhos de Abigail e mudou a sua postura, por isso sendo abençoado. Davi foi abençoado por causa da Abigail. Número 3, livramentos no tempo certo. Vejamos lá, então nós vimos o número 1, falando sobre Nabal, né? E as besteiras que ele fez e as consequências que eles iriam colher. No número 2, vimos a história de Abigail, uma mulher virtuosa, tá? Foi enviada por Deus, edificou a sua casa, e agora livramentos no tempo presente. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal, marido de Abigail, poderia ter ocasionado uma grande tragédia. E ia ocasionar, já estava tudo, né, encaminhado. Quantas histórias são interrompidas
ou tristemente reescritas diante dos respingos dos erros e fragilidades negligenciadas? Aqui ele está levantando uma questão retórica. E aí ele fala por quê? Falta de maturidade, falta de diálogo, falta de compreensão ou ainda a ignorância diante de algo. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado, com a outra pessoa. Tá? Então é importante agir com maturidade, procurar o caminho do diálogo e da compreensão. Enfim, ele diz, muitas são as nossas fragilidades, nós seres humanos somos frágeis, por isso é tão importante que façamos constantemente o exercício do autoexame. Você olhar para você mesmo, você se autoavaliar e assim identificando nossas fraquezas, as depositamos diante do Senhor. Então, quando você faz um autoexame, você descobre as suas fraquezas. Você passa a conhecer suas fragilidades. E sabe o que você tem que fazer com elas? Colocar aos pés da cruz. Colocar aos pés de Jesus. Deixar Jesus tratar você e me tratar. Isso é importante. Então, nós temos que conhecer os nossos pontos fracos e colocá-los nas mãos de Deus. Um mundo de adversidades. No caso em que estamos aqui estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Com Davi, as perseguições, Davi estava sendo perseguido implacavelmente por Saul, os dramas e sofrimentos de seus homens que estavam ali seguindo Davi também estavam sofrendo, as injustiças de Saul, os riscos de vida da sua família, da família de Davi. Tá? Então, Davi estava num momento, vamos dizer assim, de tragédia, um momento ruim. Qualquer coisinha levava ele a fazer uma loucura. Abigail, as consequências da insensatez de seu marido. Ela casou com um homem horroroso, digamos assim. Com Nabal, aí nós temos a tolice de Nabal, a ganância de Nabal e a falta de equilíbrio. Essas eram as fragilidades de Nabal. Então, os três personagens aqui, eles tiveram posturas a partir de suas adversidades, que ditou o rumo dos acontecimentos. Então, eles agiram de acordo com as suas adversidades. Davi, porém, ouviu os conselhos daquela mulher, e mudou a sua postura, sendo por isso abençoado. Abigail teve sensibilidade ao ocorrido, aquele fato, a postura do marido dela, e no tempo certo correu ao encontro do futuro rei de Israel, com as palavras certas e as provisões tão necessárias. Aqueles homens realmente precisavam daqueles mantimentos. E ao voltar para casa, Abigail soube esperar o dia seguinte, porque naquele dia seu marido estava bêbado. Soube esperar o dia seguinte para que seu marido, o Nabal, um pouco mais sóbrio, equilibrado, o efeito do vinho já tinha passado, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Então ela fez ver o seu marido a tolice que ele cometeu e a tragédia que iria acontecer. Nabal, então, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo e entregou-se à bebedeira. O desenrolar dos fatos nós já conhecemos. Então, nós vimos aqui, na conclusão, por exemplo, Abigail teve um papel central nos eventos aqui que a gente estudou.
ela era uma mulher virtuosa que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grave erro, e na mesma ação edificou também a sua casa, salvando a vida do seu marido tolo. Que possamos então seguir esse exemplo, buscar uma postura de edificação diante das crises, diante de humildade, diante das nossas fragilidades e de confiança frente às adversidades. Isso aí não vai durar para sempre. E de sabedoria em um mundo que clama por ajuda. Eu e você, nós temos a obrigação de buscar sabedoria em Deus para viver nesse mundo, abençoando as pessoas ao nosso redor, como foi o caso de Abigail. Assim nós concluímos a lição 8, 25 de maio de 2025, Davi, um encontro, um livramento. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.